Salve, salve, rapaziada, saudações rubro-negras. Galera, vamos aqui para mais notícias do Flamengo. Dessa vez tem um corte de um debate com o pessoal da ESPN falando sobre o clássico entre Flamengo e Fluminense. Na sua opinião, quem vai ser o campeão? Já deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer nosso trabalho e vem comigo. Bora pro vídeo. Pedra no sapato do Flamengo nesse recorte, mas também agora com o Filipe Luís, né? Em clássicos pelo Flamengo apenas como treinador, venceu todos contra o Botafogo, todos contra o Vasco, e aí contra o Fluminense uma coisa mais equilibrada. Tinha empatado, aquele 0x0 horroroso feio no início do ano. Tinha perdido, né? Tinha perdido, e aí agora vence, então tudo equilibrado. Venceu do modo Filipe Luís também, Jailson? Foi assim aquele jogo do nível do clássico que a gente espera, de uma vitória do Flamengo, foi assim? A gente já vem falando, né? O Filipe Luís nem sempre vai ser show do time do Flamengo. Filipe Luís é um cara que ele gosta de vencer. É eficiência, simples. É Atlético de Madrid. É eficiência. Não e com alguns técnicos só a eficiência não valia também, não, né? Tinha que ter o show. Não, mas ele já entregou. Mas ele já entregou, é isso. Não, ele tem esse respaldo também, né? Que ele já entregou um volume de jogo muito acima e tem aquela questão de ontem ter sido o primeiro jogo. Eu sempre falo, sendo muito sincero aqui, eu não sei se é por conta do Rio, ser carioca e tudo mais, e por conta também, diferente daqui de São Paulo, no Rio, as duas finais são no Maracanã, geralmente, sabe? Então é muito aquele clima mesmo de primeiro jogo, de coração mesmo, primeiro jogo. Tá bom, não muda muito. É torcida mista, sabe? Então sempre aquela... É como se você fosse na casa do adversário. Exatamente, pegar lá 100%, tem que fazer aquele jogo 100% contra... Você acha que é menos decisivo, é isso? No Rio, é nesse sentido? E o meu sentimento. A visão é tipo, eu não vou me complicar. Porque vai ter ainda o segundo jogo e não muda muito de agora figura. Vai ter a final do Paulista. O peso do primeiro jogo é maior do que desse, É isso que eu tô tentando explicar, sabe? Tem essa diferença. Por aqui em São Paulo, você concordo. Ser torcida única. Então tem essa questão também que pega muito. No estádio de um, na casa de um, na casa de outro. Então lá no Rio, né? Tem essa questão do primeiro jogo. Então eu acho que sim. Teve o primeiro gol muito cedo, do Wesley. Então você acaba... O Flamengo teve a estratégia de deixar um pouco mais a bola com o Fluminense ali no segundo tempo, principalmente no início, para justamente fazer com que o Fluminense adiantasse as linhas de marcação para ter um pouco mais de espaço. Foi aí que o Flamengo foi se criando. Obviamente, o Filipe Luís, para mim, não ficou contente com o gol sofrido do Keno, até porque o Fluminense não tinha chutado pro gol. Vou repetir isso daqui. No segundo tempo, o Fluminense não tinha conseguido chutar no gol do Flamengo. A primeira finalização do Fluminense foi o gol de cabeça do Keno. E uma bola boba, porque o Arias tenta o cruzamento, a bola cruza a área toda. Do Arias, né? Mas foi no primeiro. Eu tô falando do segundo. No segundo, tá. No segundo tempo, o Fluminense não tinha conseguido chutar. A bola vai pra esquerda, né? Exatamente. É esse daí. Aí o Fuentes, e se realmente se confirme que ele não vai conseguir jogar o jogo de volta, é uma perda considerável do Fluminense, porque atacando pelo lado esquerdo, o Fuentes muito, muito bom mesmo. É engraçado porque eu lembrei da apresentação dele, como ele estava tímido. E como ele... No jogo, no campo, é uma baita de uma arma que o Fluminense arrumou pelo lado esquerdo. Eu não conhecia, não vou ser hipócrita aqui. Conheci no Fluminense ali. Eu lembro que a gente vem trocando ideia, a gente vem conversando. Falei, cara, esse lateral esquerdo do Fluminense é bom, cara. Tudo bem. Pode deixar a desejar na marcação, mas por isso que tem o Otávio ali. Por isso que ele tá com a 12 também. Contratou o Otávio ali pra fazer, segura o piano ali que o Fuentes vai embora. Então acho que a gente já vem falando, né, que o time foi evoluindo, o time do Fluminense, mas acho que o time do Filipe Luís foi isso daí mesmo, que tem o segundo jogo. Eu acho que tem poucas conclusões para segunda-feira. Entenda, se o Fluminense for campeão, não quer dizer que o Fluminense é o grande candidato ao título do Brasileiro, da Sul-Americana e tal. Exatamente, porque o processo do Fluminense é um processo atrás do processo do Flamengo. Sim. O Flamengo, o elenco é melhor e o Flamengo tem um trabalho que precisou de menos ajustes. O trabalho do Mano... de temporada, né? Sim. O trabalho do Mano precisou de muitos ajustes. Eu acho que o Mano... Você já falou sobre isso aqui no ano passado. Eu acho que o Mano não tem o valor no Fluminense que ele merece. Da grande mídia, tá? Da imprensa como um todo. Porque, gente, a gente cansou de falar aqui de tanto que é diferente o trabalho do Fernando Diniz dos outros. O Mano pega um trabalho do Fernando Diniz no remendo... E do Fernando Diniz pro Mano, né? É como se você pudesse... Totalmente diferente. Ele consegue equilibrar ali e tal, e o elenco vem sendo montado. O elenco do Flamengo
quando ele é montado pensando, vamos buscar o melhor aqui onde ele está. O elenco do Fluminense vamos buscar o que o nosso scout conseguiu, para a gente conseguir buscar ali... Rejuvenescer, né? E está disputando uma final, então não acho que o Fluminense vai ser um grande candidato ao título do brasileiro. Ele sempre entra como um dos candidatos, porque ele é o Fluminense, mas um grande candidato ele não vai ser. E se o Flamengo ganhar, eu acho que aí a conversa é muito forte. Mas porque o Flamengo já é uma conversa forte agora. Não vai mudar a nossa avaliação. O Flamengo perdendo ou não, ele é um... A conversa de segunda-feira não muda. Não muda. Não é nenhum diagnóstico diferente pra gente, né? Seja qual for o resultado, a gente vai apontar o Flamengo como favorito ao título brasileiro e o Fluminense talvez não. Mas eu acho que o olhar pro trabalho do Mano, se o Mano for campeão, é difícil ser campeão. Como disse o Jailson, mesmo com 2-0 contra, o time não conseguia bater para gol no segundo tempo. Mas o trabalho dele é um trabalho bom, hein? Tanto é bom que ele consegue equilibrar esse confronto. Sim. Porque apesar mas muda. Se o Fluminense com o Mano, de acordo com a virada que ele teve que fazer da temporada passada para cá, em relação ao que eu tô falando, o estilo de jogo mesmo, né? O modelo de jogo por conta das contratações que foram feitas. Jogadores com mais velocidade, que é o jeito que o Mano Menezes também gosta, o Canobi encostando bastante. Acho que conquistando o título é uma resposta para a própria torcida do Fluminense. Isso que eu ia falar. Eu acho que é mais uma resposta interna. A desconfiança é mais, acho que até do torcedor do que para quem vê de fora, assim, do clube. E cá entre nós faz todo sentido ficar desconfiado, Faz né? mesmo. Porque... Não estava entregando, né? E foi ao auge. Sim. E depois também caiu. Verdade. Sim. Ele teve a referência do trabalho anterior. Do trabalho anterior que conquistou a Libertadores. Que me chama, assim... Só pensando, eu tava vendo nos melhores momentos ali, me chama muita atenção e é também chovendo molhado, que é nenhuma conclusão nova. O Gerson, como que é uma máquina, né? Jogar futebol, né? Joga. De ritmo, sabe? Não sei, quando eu tava vendo ali nos melhores momentos. Tem uma conclusão nova quando a gente volta no tempo e pensa na contratação do De La Cruz. Porque a gente pensa num jogador que fazia ponta, meio, outro lado, tal... O Gerson hoje é mais atacante que o De La Cruz. O lance do Arrascaeta que a gente estava falando da defesa virou do 8 Fábio. mesmo. O De La Cruz virou o que a gente via do Gerson. Que a gente viu no Gerson também. O Gerson correndo Não é na engraçado ponta. isso? A inversão, na verdade. Mas isso diz mais sobre o Gerson ou sobre o De La Cruz? Eu acho que diz muito sobre o Gerson. Diz sobre o Gerson. Quando o Gerson pega o time do Flamengo lá naquela data da Copa América, bota embaixo do braço e fala, deixa comigo, deixa que eu carrego aqui. Acho que diz sobre o Gerson. Até na seleção ele respondeu. Então, e tem essa questão da seleção também, porque a gente falava de Gerson na seleção. Hoje é o Gerson titular da seleção. Isso. O Gerson hoje é titular da seleção. Ele não tá na seleção, ele é titular. Olha, da e é seleção. difícil ser titular da seleção. No meio-campo? Porque alguém vai vazar. Exatamente. Para ter mais atacante, alguém vai... Porque aí a conversa vai ser na outra semana, mas seria o Bruno e o Gerson. É o que aconteceu no final do ano passado. E o Wesley também, né? E o Wesley também. Mais uma vez. Deu um recado também. Wesley acho que é desde a reta final como o Gerson, Crescente, né? Mas desde a reta final da Copa do Brasil. Um carregando o outro, né? E eu achei que ia dar um ruim depois que ele não sai naquela venda. Sim, eu achei que ia murchar o moleque, ia dar um climão de ter ficado, eu não quero ficar, a torcida ia pegar no pé. De repente, virou a história toda. E o Felipe Luiz. E a gente já viu o Fábio dar um destino melhor à bola ali, né? Não é uma crítica. Eu acho o Fábio espetacular e a gente falou aqui, mas aquela quicada, normalmente... ele consegue ainda direcionar para o lado. Aquela que o Alisson, né? O Alisson né? Isso. Né? A gente já viu o Fábio fazer isso. Sim, também. Mas eu acho também que o Thiago está um pouco na frente dele. Aí ele atrapalhando a visão. Ficou em cima. Sim. Até parece até que não sei se tem um acho que não leve desvio, mas... Mas pensa o tempo de reação para a bola chegar ali. O rubro-negro, óbvio que adorou ver o Wesley fazendo um belo gol, abrindo o caminho da vitória, mas quem também gostou muito foi o professor Dorival Júnior. Estava lá de olho, Eugênio, você viu? Já convocou. Já convocou, já tinha convocado. Agora tem que botar pra jogar. Mas não é bom você ver um jogador que você convocou? Reforça, né? É um jogador que eu gosto muito. Eu acho que está num momento de muita evolução, de muito crescimento. Foi justa a convocação dele. Repito, a gente já tinha falado sobre isso aqui, né? E tantas vezes, da carência de jogadores para as laterais, né? Tanto a direita quanto a esquerda. Ele é um jovem de muita força física, né? de muita velocidade, que se lança ao ataque. Tecnicamente tem as suas questões ainda a evoluir, mas já melhorou muito desde que começou. E vamos ver como é que ele se sai na seleção. É diferente, né? Vestir a camisa amarela
traz um peso, embora do Flamengo seja também uma camisa pesadíssima, mas a seleção muita gente demora para assimilar. Atrai mais atenção de todo mundo. Por mais que o Flamengo seja o time de maior torcida, e ali, né, ele contou com a seleção ajuda brasileira, do Fábio, né? Fábio não foi bem nesse lance. Só que foi uma surpresa, porque ninguém esperava. Ele não é um jogador de arriscar tanto para o gol, arriscou e surpreendeu a defesa adversária. Torcer para que o Wesley tenha um bom desempenho na seleção, porque a seleção está precisando. Vai ser curioso, né, de ver como que o Dorival... Porque muda um pouco a estrutura de equipe, né? O lado direito, normalmente, é o que ele segura mais. É o que tem o Danilo ali fazendo no terceiro zagueiro. O lado esquerdo, normalmente, é o que ele solta. Tem o Arana, que possivelmente é quem vai jogar. Então, vai ser curioso, porque o Wesley, ele é esse jogador que apoia e apoia muito bem. Defensivamente também contribui, mas o jogo dele para frente é o que tem, de fato, chamado muita atenção nessa boa equipe do Filipe Luís, principalmente. Então, vai ser curioso o Dorival encontrar alternativas com o Wesley e é bom para a seleção, porque ganha, de fato, outras possibilidades, né? E eu exaltar também a maneira como o Wesley sobe de produção desde a chegada do Filipe Luís. Exato. O Filipe Luís foi um técnico que soube potencializar o Wesley. O Wesley tinha muitos problemas defensivos. Então, hoje, por mais ali que o gol tenha saído do lado dele, como o Eugênio falou, ele é um lateral muito mais consciente do papel defensivo que tem de ser feito pelo lado direito. Então, o Filipe Luís foi um exímio lateral defensivo, então certamente contribui muito nessa orientação. E até no aspecto ofensivo, a gente já percebe uma maturidade do Wesley, porque antes ele era, até pela juventude, aquele lateral só do apoio pelo lado muito vertical. Hoje ele já consegue fazer muitas movimentações por dentro. Então, ontem, a marcação do Fluminense no começo do primeiro tempo ficou confusa porque, ora, o Wesley centralizava, passava por dentro e o Canóbio ficava meio perdido ali. Ele e o Fuentes não sabiam para onde ir e, principalmente, nesse apoio que ele é muito bom. Apoio pelo lado, dando amplitude pelo campo, bem aberto pelo lado direito. Então, o Filipe Luís, até pelo fato do time hoje ter mais repertório ofensivo, acabou potencializando demais um lateral jovem, que já foi muito criticado no Flamengo, jovem. Então, é um cara como o Wesley, que surge ali já como solução, ganha espaço no time principal. Natural que oscile, é natural que tenha momentos ruins, mas ele provou também uma resiliência. E não alcançou o teto, né? Provavelmente não. E assim, não deve nem ficar, né? No meio do ano. O próprio Filipe Luís fala sobre isso. A reação do mercado já mostra, né? Os clubes que têm interesse no Wesley, o talento que ele tem, a capacidade. Fala logo, solta a voz e fala, tem tudo para virar o novo Cafu. É isso que você quer dizer? Não, o Cafu jogou demais. Não. Não. Vamos com calma, mas é um lateral muito promissor e um lateral que já está entregando muito do que se espera dele. Agora, o Flamengo, sob o comando do Filipe Luís, a gente sempre exaltou o elenco, né? Nossa, o elenco do Flamengo é muito bom. E ontem, bastante desfalcado. Bruno Henrique faz falta, o Michael acaba fazendo muita falta. Nesse contexto, o Cebolinha, então, que mesmo como reserva, era uma opção no banco. E o Filipe Luís... Pedro, nem se fale. E o Filipe Luís, ele tem um leque de opções e um leque de alternativas que chama atenção por ser ele tá meio que no limite agora, hein? Não, tá no limite, mas sempre tem uma sacada. Então, ele é muito bom. O Plata... Ele perde o lado esquerdo, ele vai e bota o Varela no lado esquerdo. E funciona tranquilamente, ele dá uma resposta muito positiva. Então, é um técnico que tem sabido encontrar soluções, mesmo num cenário em que outros técnicos já patinaram muito no Flamengo. A gente precisa lembrar, quando Vitor Pereira, quando Sampaoli tiveram aqueles vários desfalques ali de Copa América, por lesões, departamento médico do Flamengo, o trabalho ficou comprometido porque os técnicos não conseguiram achar solução. E o Filipe Luís, na primeira aprovação dele, é o Plata jogando ali centralizado e dando conta do recado, funcionando bem, porque tem uma equipe por trás que se adapta ao que o jogador precisa fazer jogando improvisado. Entra o Juninho no segundo tempo, o Flamengo melhora, porque é um jogador com capacidade física, um jogador com capacidade de marcar. Então, tem uma tela do Juninho aí para você completar. Pode colocar aí, por favor, amigos. Amigo Zé, coloque na tela e ajude Breiler. Continue, Breiler, desculpe. Então, o Juninho, ele acaba... O torcedor do Flamengo ali, naturalmente, sempre vai ter ali um pé atrás, porque é o jogador... Nossa, o cara que veio do Karabá, então, do Azerbaijão, quem é esse Juninho?
chegou para o lugar do Gabigol. Então chega com uma expectativa que não condiz com a função que o Juninho veio ocupar no Flamengo. Juninho não chegou para ser o substituto do Gabigol. Juninho não chegou para ser a alternativa ao Pedro. Ele chegou para ser um jogador de ataque, eventualmente até um segundo atacante que pode jogar como referência, mas que tem como principal virtude o jogo coletivo. Não é necessariamente um goleador, um jogador que com a capacidade de fazer pivô e de armar o jogo como o Pedro tem. Mas pode ser muito útil nesse elenco do Flamengo. Algo que ele entrega que o Pedro tem mais dificuldade, essa capacidade de morder o zagueiro, a primeira linha consegue sair, ele voa. Isso aí é Luizito Soares. De morder. Morder o Luizito. Morder o zagueiro. Morder no bom sentido, né? Não como o Luiz Soares fez com que ele... Eugênio, hein? Mas boa sacada. O Juninho chama a atenção por essa característica. E aí muita gente fala, mas o atacante tem que fazer gol, é só o gol que interessa. Eu ia falar isso pra você, já. Mas olha a qualidade que o Flamengo tem. Olha o jogador. Ele fez um gol ontem. E fez o gol. Ali conta com um pouco de sorte também no desvio do Ignacio. Mas se não chuta... Sim, e antes ele já tinha dado um bom chute também, que passou raspando ali o travessão. Mas é um jogador que Aos poucos vai achando espaço dele, né? Mas tem muita presença de ataque. Então é um cara que se movimenta demais, que abre espaço para quem vem de trás. Então o Flamengo, que tem qualidade de Gerson, de Arrascaeta, de Plata, de Luiz Araújo, dos dois laterais que são muito bons, Alexandre. Arrascaeta pode jogar muito mais do que tem jogado. Tá devendo. De La Cruz também. De La Cruz também. Mas ontem até achei um jogo bem ok do De La Cruz. Sim. O De La Cruz participou mas muitas ações com bola. Todo respeito. Ele quer recuperar a bola do lado Um jogo bem ok é pouco pro De La Cruz. Olha o que o Flamengo pagou por ele, olha o cartaz que ele tem. Mas, assim, ele tem que jogar mais bola com o Flamengo. É a mesma coisa que falam do Memphis Depay, ou de qualquer... O De La Cruz tem que jogar muito mais. Concordo, mas muito pelo que foi a temporada passada, em que ali ele ficou devendo de fato, poderia ser mais participativo. A física pega muito, né? Mas ontem ele fez um jogo, ele teve quase 100 ações com bola. Acertou praticamente todos os passes. Então, para um jogador que no River Plate costumava ser ali o termômetro do time, que quando precisava cadenciava. É isso que querem no Flamengo. Mas ontem, para mim, ele fez um jogo bem digno, bem correto. Sim. Então, ele tem um papel hoje muito mais recuado do que a gente se acostumou a ver, né? E num time... Ele é um segundo homem de meio campo. Isso muito por conta do crescimento também do Gerson, né? Que ocupa ali uma faixa em que o De La Cruz também... Exatamente. O Gerson faz o lado direito, melhor dizendo, do lado direito do Gerson, e aí ele segura junto ao Pulgar ali a dupla de jogadores para dar sustentação ao meio de campo. E no segundo ele vai tempo, chegar pouco ao ataque mesmo. No segundo tempo, quando o Flamengo melhora, aumenta a intensidade, ele estava carimbando todas ali no meio campo. O jogo sempre passava por ele. Sim. Então é isso que se espera. E num time mais coletivo, naturalmente ele vai sendo potencializado. Então se o Felipe Luiz conseguiu isso com Wesley, com o Plata, com o Luiz Araújo, naturalmente um cara com a qualidade do De La Cruz hoje é o Arrascaeta. Sim, o Arrascaeta deve mais, mas também consigo entender o contexto, e o Felipe Luiz explica muito bem. O Arrascaeta vem no começo de temporada dosando, né? Aumentando ali a participação por jogo, e há uma preocupação no Flamengo, ainda mais com essa mudança de departamento médico, toda a reestruturação do departamento de futebol, com a condição física do Arrascaeta, que sempre foi um problema no Flamengo. O Arrascaeta, temporada sim, termina a temporada ali se arrastando, com dificuldade física. E a ideia agora é tentar um Arrascaeta que consiga estar disponível em todos os jogos, que vá conciliar, eventualmente, com seleção. E no auge, principalmente nos momentos decisivos. No auge físico, eu estou dizendo. Exato, e técnico. Exato, para aparecer em horas decisivas. No segundo semestre. Então eu entendo o Arrascaeta ainda numa fase ali de recondicionamento físico, meio de pré-temporada, freio de mão meio puxado, para soltar e tentar o Arrascaeta inteiro, e um Arrascaeta com uma condição física melhor em relação aos outros anos. Então faz parte de um planejamento maior. Se vai dar certo, a gente não sabe. Futebol tem muita aleatoriedade. O Arrascaeta pode sofrer uma lesão, pode não conseguir segurar o desgaste caso seja muito convocado pelo Bielsa para a seleção uruguaia. Mas eu vejo que está aí nesse contexto de uma mudança de abordagem para tentar preservar mais um jogador que sempre teve muita dificuldade física de sustentar o ritmo o ano inteiro. Só para finalizar, antes da gente dar uma olhadinha nas mensagens da galera, isso que está aqui embaixo, ó, Juninho Vieira,
se mostrou boa aposta de Felipe Luiz. Como eu disse, aos poucos ele vai conquistando o espaço dele. Só não pode demorar muito para conquistar esse espaço, porque daqui a pouco o Pedro volta. Aí a casa cai. Eu tô vendo que o Juninho não te conquistou. Você tá meio ali... Eu tô elogiando, dizendo que ele tá conquistando espaço. Você tá achando que eu tô cornetando? Não, você falou, o atacante tem que fazer gol. Não convenceu. Mas o atacante tem que fazer o quê? Mas agora mudou tudo no futebol? Tem que defender bem. Não, ontem fez. Tem que defender bem. Mas no caso do Juninho, o que eu tô falando é que não dá para esperar que o Juninho seja o Gabigol de 19 de 2020. Porque é uma peça para compor elenco. Isso, e tá indo ali. Não vai ser Se mostrou uma boa aposta em cima disso, da Se ele expectativa de compor elenco. Se ele entrar e fizer a parte Isso, como ele Foi fez ontem... contratado para fazer gol. Não vem querer mudar Mas não fez a ontem. lógica do futebol Ele aqui, saiu não. do banco Então, saiu ontem ele do fez o banco que em tem que 10 fazer. minutos, fez o gol Tava que foi muito o gol da calmo o vitória. debate. É isso. O Felipe Luiz, Mas não espere. o Felipe Luiz Olha pediu só. o Juninho para isso, para fazer gol. Mas, Abel, você não é falou para marcar a saída de bola só. Também. Também. Mas olha só, Abel, você falou, que faça logo a parte dele, porque daqui a pouco vai chegar o Pedro. Quando chegar o Pedro, ele vai continuar na função dele, que é um complemento de elenco. Vai ser o Pedro como titular, aí o Bruno Henrique vai ficar ali, eventualmente jogando mais pelo lado do campo, e eventualmente jogando como centroavante, e o Juninho continuará sendo um reserva que vai entrar de vez em quando. E aí, quando entrar, a questão é, quando entrar, ele tem que entregar como entregou ontem. Se o Juninho estiver fazendo gol todo jogo, o Pedro pode ir para o banco. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Pedro é mais jogador. Mas... É um jogador para ficar no banco. Pedro não foi banco? Agora, quando sair do banco, tem que dar a resposta. Mas um jogo que o Flamengo... Ele não se convenceu ainda. Não, mas o Flamengo ganha por 4-0. De quem? Não, sem gols do Juninho. Juninho não fez gol. Mas entrou, o time estava ganhando de 1-0 e ele pressionou, roubou 2 bolas lá e deixou o Pedro na cara do gol. Não está entregue? Sim. Para o papel que se espera, para o que ele foi contratado? Mas atacante tem que fazer gol. O próprio atacante... O cara está criticando o cara que fez o gol da vitória ontem. Não estou criticando. Ele me colocou um outro cenário. Num jogo que ele não faça gol, ele colocou. Sim. Os próprios atacantes, pergunte a eles. Eles mesmos ficam incomodados quando ficam muito tempo sem fazer gol. Claro que ficam. Quantas vezes você já ouviu isso? É óbvio que é importante o cara ajudar. E mesmo ele não fazendo gol, o time ganha, levanta a taça. Tá lindo. Porque há outros atacantes também no time, nesse caso o Pedro, né? Então ele ajudou o Pedro. Gabriel Jesus era um exímio goleador no Manchester City? Não era. Então, e o que aconteceu com ele no City? Mas Guardiola elogiava todo jogo. Na primeira oportunidade, tchau. Não, mas... Ué? Era um jogador muito utilizado pelo Guardiola e valorizado justamente pelo papel coletivo que tinha na equipe. O que se fala do Gabriel Jesus quando fala de Copa? Que fica todo mundo cornetando. E assim, nem tô colocando o Juninho no patamar do Gabriel Jesus, mas é um jogador que chegou para entregar mais para a equipe do que necessariamente chegar ali no fim da temporada com um alto número de gols e assistências. Estou entendendo, amigo, mas eu discordo aí, porque atacante tem que fazer gol. Então, mas eu espero mais gols do Pedro, eu espero mais gols do Plata, do Bruno Henrique. É porque vão jogar mais. E que são jogadores muito mais técnicos que o Juninho. E até mais decisivos. Mas o Juninho, pelo que já provou ao longo da carreira dele, para determinados cenários, e principalmente para um técnico como o Felipe Luiz, que valoriza muito pressão na saída de bola, tem uma utilidade gigantesca. Concordo. Então é não avaliar o jogador só pelo número que ele está entregando, mas sim pelo papel coletivo e até pela hierarquia dele no elenco, que não dificilmente vai ser um jogador titular absoluto no Flamengo.